Renato, se tiver que pedir para ele fazer o máximo de silêncio quando eu tiver voz, só para ele poder. Não, acho que só desliga ali. Não, não vai capturar, mas não vai capturar. Aham. Não, tudo bem. Aqui não aparece. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, a edição de hoje, segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018. A partir de agora, como todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no Destaque Rural Notícias, a gente traz aí as últimas notícias e informações do dia do agronegócio, da economia, também previsão do tempo, as cotações, também entrevistas. A gente conversa com especialistas sobre os assuntos. Hoje, o nosso assunto de conversa com especialistas é sobre o trigo. Então, daqui a pouquinho, estamos no ar, a partir de agora, com o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. A gente começa com notícias e informações internacionais. Olha, e uma informação que hoje, foi bastante discutido e falado, propalado na mídia, especialmente na região norte da América, América do Norte, lá na região da NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Hoje de manhã, o governo norte-americano anunciou a assinatura de pelo menos pelos 3 países do acordo Estados Unidos, México, Canadá, que é o chamado USMCA, na sigla em inglês, e esse acordo reduz as barreiras comerciais entre os países fronteiriços, Canadá, Estados Unidos e México. E os agricultores norte-americanos comemoraram esse novo acordo comercial, isso porque antes do anúncio, os agricultores, os produtores de lá, eles temiam que a estratégia de negociação dura do governo Donald Trump acentuasse os prejuízos econômicos do setor. E esse acordo, o USMCA, deve levar, então, cada país a remover ou pelo menos reduzir as tarifas sobre as exportações entre os países, que acabam prejudicando os preços norte-americanos de carne de porco, queijo, entre outros alimentos. O significado de se chegar a este acordo com México e Canadá não pode ser exagerado, disse um representante da Americans for Farmers and Families, que é um grupo comercial lá do Missouri, nos Estados Unidos. Ele diz que enquanto está ansioso para aprender os detalhes, espera que o Congresso de lá aproveite um momento positivo para trazer esse importante acordo para a linha de chegada. Se aprovado pelos legisladores de cada país, o novo pacto traria um alento para várias empresas de produção de alimentos dos Estados Unidos e também outros grupos industriais. Então essas empresas de alimentos e também produtores norte-americanos vêm acumulando nos últimos tempos perdas em suas receitas decorrente dos conflitos comerciais em que o país está envolvido, não só com alguns vizinhos comerciais, como também com a China, que é a principal guerra comercial aí entre Estados Unidos e China, e também, claro, com a União Europeia. Outra informação também é de que a gente tem uma estimativa da consultoria INTL FC Stone que revisou para cima as estimativas para a soja na safra 18-19. Segundo esse levantamento que foi divulgado hoje, é o levantamento relacionado ao mês de outubro que está começando, a área de plantio deve atingir 35,89 milhões de hectares. Seria, neste caso, um aumento de 0,08% ante a projeção anterior do mês passado. Assim, a produção deve alcançar 119,34 milhões de toneladas. Isso seria um volume 0,13% maior do que o que foi estimado, então, no mês passado. Temos aqui dados que foram divulgados hoje também pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, dos preços compilados pela AE Taxas, mostrando que os preços do etanol hidratado subiram nos postos de 19 estados brasileiros e do Distrito Federal na semana passada, segundo este levantamento. Em outros 6 estados houve queda e no Amapá os preços ficaram estáveis. Na média dos postos brasileiros pesquisados, a alta foi de 1,2% no preço do etanol na semana passada. E aí tem aquele valor médio do principal estado produtor e consumidor, que é São Paulo, em que a cotação média do hidratado avançou 1,67% sobre a semana anterior, de R$ 2,64 para R$ 2,68 o litro. Também a ANP divulgou hoje o valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros. Segundo, então, as compilações e os dados que foram levantados,
o preço da gasolina subiu, na média, em 24 estados e no Distrito Federal na semana passada. Apenas no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina, recuo entre as semanas. Na média nacional, preços médios avançaram 0,95% entre as semanas, de 4,65 para 4,69. Também, trazendo a informação de São Paulo, sendo o maior consumidor do país e que teve mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 1,4% na semana passada, de 4,41 para 4,47 na média. Estamos recebendo um convidado agora aqui na programação do Destaque Rural Notícias. Queremos chamar Luiz Carlos Pacheco, ele que é analista sênior da TIF, Consultoria Agroeconômica, que está aqui com a gente via Skype. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo ao vivo aqui à programação do nosso Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Cristiano, às suas ordens. É um prazer, então, falar contigo, e o assunto que a gente te convidou para conversar conosco aqui é sobre a questão do trigo, né? Porque a Abitrigo, que é a Associação Brasileira, né, das Indústrias do Trigo, está prevendo aí um aumento na importação do produto, do trigo, para este ano, e que tem aí alguns motivos, entre eles o clima, e a gente também vê que temos, como a gente vai importar, aí o preço do dólar acima, né, daquilo que seria a média que o mercado acha que poderia estar, ali perto de 13,80, 13,90, e isso deve impactar para o consumidor. Você, como analista sênior aí da TIF, o que tem para dizer para a gente sobre essa estimativa de crescimento, então, da importação do trigo, Pacheco? Eu acho que todos os anos a gente importa entre 6 e 7 milhões, 5,5, 6,5 de grão e mais umas 500 mil toneladas em termos de farinha de trigo convertidas em grão, então isso dá uns 7 milhões e 200. Essa não é a preocupação. A preocupação é o preço dessas importações. Eu acho que nós vamos pagar tanto a farinha quanto o trigo mais caro por duas razões. Primeiro, o trigo argentino vai ser muito demandado no ano que vem, porque a Argentina foi o único país que produz trigo duro e que aumentou a produção. Todos os outros países que produzem trigo duro no mundo diminuíram a produção, como Canadá, norte dos Estados Unidos, Austrália e também a Rússia. Diminuíram muito a produção. Então, há um déficit de trigo duro no mundo. E o único país que pode fornecer alguma coisa a mais é a Argentina. Então, nós estamos acreditando firmemente que os preços da Argentina vão subir a partir de dezembro, janeiro, por aí, atingindo o seu ápice lá por volta de maio do ano que vem, que é quando a gente mais importa o trigo argentino. Uhum. Esse é um dado. Então, a gente vai pagar um preço mais caro pelo trigo argentino. O segundo fator é que o dólar também vai estar alto. Este ano a gente importou, na média, por $1 aí, entre o dólar do início do ano e agora, a média deu uns 13,85, 13,80. Mas eu acho que a média do ano que vem vai subir para 4,10 ou mais ainda. Porque eu acredito que o ano que vem, qualquer que seja o presidente eleito, ele vai enfrentar dificuldades para conduzir a economia. Por mais boas intenções que ele tenha, por mais força que ele tenha, muitos setores da população vão se sentir incomodados, principalmente os aposentados, os funcionários públicos, e várias classes que vão se sentir incomodadas porque o Brasil precisa de reformas. E essas pessoas que vão sentir a reforma na carne vão protestar. Então, eu acho que o ano que vem a economia nossa vai ser muito conturbada, cheia de greves, cheia de problemas, de protestos e paralisações e coisas assim. Isso tudo repercute no dólar, que vai continuar acima dos R$4 por dólar. Certo. Não sei quanto. Certo, Pacheco. Então quer dizer que existe essa perspectiva, né, de a gente ter um valor mais alto do trigo,
a gente pagar mais pelo trigo, naturalmente que isso vai impactar nos preços dos pães, dos derivados da farinha, enfim. Esse é o cenário, então, para o ano que vem? Exatamente. Preços mais caros pela farinha e da farinha para o pão e para o biscoito e para a massa. Preços mais caros para os subprodutos. Isso é consequência natural do acréscimo de custos, que tem que ser repassado para toda a cadeia. Certo. Bom, tu analisou a questão aí do valor do trigo em função do aumento, talvez, do preço, tanto do trigo que a gente importa, mais da Argentina, e também na questão do dólar. E o clima, hein, Pacheco, também pode impactar, de certa forma, esse preço? Sim. Por enquanto, a safra do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do sul do Paraná estão ótimas. Mas já houve, nesse final de semana, de quarta-feira para cá, ventos fortes que acamaram grandes lavouras de trigo no Rio Grande do Sul. Então, se isso continuar, isso pode chegar também no Paraná, se isso continuar e reduzir a produção de trigo do Rio Grande do Sul, que por enquanto está estimada em torno de 2 milhões de toneladas, 2 milhões e 100, a Emater acha que pode ser 2 milhões e 100, o mercado acha que pode ser entre 1 milhão e 800 a 2 milhões, a gente não sabe direito, mas se for reduzir isso para 1 milhão e 800, 1 milhão e 500, a gente vai ter que importar mais, e essa importação, como eu disse, vai ser mais cara, e a coisa vai ser pior ainda, o preço do pãozinho vai ser mais caro ainda. Certo. Pacheco, para a gente finalizar, eu queria uma perspectiva aí, essa pergunta eu sempre faço, né? Porque como a gente tem essa questão de ser dependente do trigo de fora, naturalmente por uma questão também mercadológica, né, de relação de países aí, mas existe possibilidade, o que dizem os técnicos, como que vocês, consultores, analisam, e as possibilidades, as expectativas de um dia a gente ter uma autossuficiência no trigo, isso está no horizonte ou não? Sim, está. Houve um estudo feito pela OCEPAR aqui do Paraná, dizendo que a partir de 2025, por aí, o Brasil vai produzir 10 milhões de toneladas, aliás, 14 milhões, mas ainda vai importar alguma coisa, porque ele vai exportar 2 milhões de toneladas. Porque o Rio Grande do Sul já produz mais do que consome, então ele tem que exportar. E fica muito caro trazer o trigo gaúcho para o centro do país, a não ser que se melhore os fretes de cabotagem, que é um outro cenário. Mas existe sim, a médio e longo prazo, uma perspectiva de o Brasil não só ser autossuficiente, mas até ser exportador, e eu diria que a longo prazo, grande exportador de trigo. Tá certo. Porque nós temos condição de produzir o melhor trigo do mundo, que é o trigo canadense, no Cerrado brasileiro. Tá ótimo, então. Luiz Carlos Pacheco, analista sênior da TIF, consultoria agroeconômica. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Destaque Rural Notícias. Está sempre convidado, Pacheco. Obrigado. Muito obrigado. Disponha sempre. Um abraço. Certo, um abraço também. Eu quero falar agora alguns dados que foram divulgados hoje, agora à tarde, inclusive, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços sobre as exportações brasileiras. Eu vou trazer aqui dados de alguns produtos, tá bem? As exportações brasileiras, então, para começar, do complexo soja, somaram 5,984 milhões de toneladas em setembro, com uma receita de 2,4 bilhões de dólares. E em relação ao igual período de 2017, o volume aumentou 9,9% e a receita também teve aumento de 19,3%. Outro produto também que foi divulgado é o café. A exportação brasileira de café em grão no mês de setembro, referindo-se aí a 19 dias úteis, alcançou 2,992 milhões de sacas de 60 quilos, correspondente aí a uma elevação de 37,4% ao igual mês do ano passado, 2017. Em termos de receita cambial, aumentou 11,8% no período, e em relação ao que foi divulgado, né, no ano de 2017. Temos aqui também dados do suco, que o volume total de suco de laranja exportado
no mês passado atingiu 143.900 toneladas, caiu 38,7% esse produto exportado em relação ao que foi feito em setembro de 2017, mas a alta de 1,7% ante agosto de 2018, quando o país vendeu 141,5 mil toneladas ao exterior. Ainda temos aqui também dados do Ministério sobre o etanol, que o Brasil exportou em setembro, 176,4 milhões de litros de etanol, uma alta de 22,2% se comparar com o que foi embarcado no mesmo período do ano passado, recuo de 32,8% em relação ao que foi exportado em agosto de 2018. E também, né, para finalizar a informação aqui, que foi divulgado hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil exportou em setembro 2.578.000 toneladas de açúcar bruto e refinado, queda de 26,3% em relação ao volume embarcado no mesmo período de 2017, de 3,499 milhões de toneladas. Se a gente fizer uma comparação com o que foi exportado em agosto, teve uma alta aí de 50,9%. MML Construtora e Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Agora a gente fica sabendo como é que fica o clima para amanhã. A gente começa então pela região sul, né? Que tem aqui a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 2 de outubro. A gente pode ver no mapa aqui que tem partes do estado do Rio Grande do Sul ali que tem tempo bom previsto e bastante chuva. E a região, a maioria dela com chuva. Então, a previsão diz assim, ó, chuvoso no centro-norte, oeste e leste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina. Diminuição de nuvens no sul e leste do Rio Grande do Sul. Chuva à tarde no centro-norte do Paraná e a qualquer hora do dia nas demais áreas do sul. Chuva forte em Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná. Vamos agora à região centro-oeste. A gente pode ver no mapa ali, né, que toda a região está com uma cobertura, né, mostrando que pode ter chuva amanhã em praticamente toda a região. A previsão do tempo diz assim, ó, tempo seco e quente no nordeste de Goiás. Então, essa partezinha ali, mais do... deixa eu ver, não, eu peguei aqui a previsão de terça. É isso mesmo. Então, só uma partezinha lá na outra região, lá na ponta, para cima ali do Distrito Federal, é que a gente vê que tem uma previsão de sol. Sol, tempo abafado e pancadas de chuva por quase toda a região. Tempo mais instável no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, com chuva frequente. Risco de chuva forte e volumosa no sul de Mato Grosso do Sul. Está aí, então, a previsão do tempo para amanhã na região sul e também na região centro-oeste. Agora, vamos às cotações. Nas cotações, então, a gente vê aqui para hoje, dia 1º de outubro, farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.380, em Paranaguá R$ 1.350. A saca da soja em Passo Fundo R$ 89,50, em Paranaguá R$ 96,00, em Rio Grande R$ 95,50 e em Rondonópolis R$ 81,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 42,00, em Ponta Grossa, R$ 37,50, em Rondonópolis, R$ 27,50. Temos também o trigo em Santa Rosa, a tonelada, R$ 850,00, Dourados, R$ 930,00, Cascavel, R$ 900,00, Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca, em Pelotas, R$ 45,35, em Cachoeira do Sul, R$ 45,70. Em Jaraguá, R$ 47,50. Agora, o feijão. Feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 102,50. O feijão preto, em Santa Maria e também em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. Agora, o boi gordo, em Barretos, a arroba R$ 151,00. O boi gordo, no Rio Grande do Sul, ao quilo, R$ 4,45. O boi gordo, em Tocantins, a arroba R$ 142,00. Suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,20 e em todo o estado, R$ 2,84 na média. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05 ao quilo e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,25. Hora então da gente ver as informações da economia de hoje.
Bom, a gente começa então as informações da economia com o Boletim Focus, né? Este boletim é divulgado toda segunda-feira nas expectativas ali para previsão de inflação, a previsão de taxa básica de juros, também o dólar. E a gente tem aqui que hoje no Boletim Focus, para este ano de 2018, aumentou um pouquinho a previsão de inflação. Na semana passada estava em 4,28% para fechar 2018, agora 4,3%. Para 2019, a projeção da inflação também subiu, passou de 4,18% para 4,20%, sendo então o segundo aumento consecutivo. Então, o mercado financeiro aí prevendo uma inflação um pouquinho maior para este ano e para o ano que vem. Em relação à taxa básica de juros, deve continuar no mesmo patamar, que está agora 6,5%, e fechar o ano de 2018 também neste patamar. Já para o ano que vem, a expectativa é de que a taxa básica de juros feche o ano em 8%, quer dizer, deve ter um aumento gradativo então da taxa básica de juros a partir então do ano que vem. Em relação ao PIB, crescimento econômico, a estimativa é de 1,35% do mercado financeiro continua. Na semana passada estava esse patamar, nessa semana o mesmo patamar para 2018. Para o ano que vem, 2,5%. Em relação ao câmbio, a expectativa para a cotação do dólar foi ajustada de 13,90, para R$ 3,89 no fim agora deste ano. E para o fim de 2019 foi ajustado também, só que para cima, de R$ 13,80 para R$ 3,83. Temos aqui também o dado do preço médio do diesel, que teve um reajuste de 2,8% a partir do domingo, de ontem. Passou para R$ 2,36. A notícia foi divulgada pela Petrobras e, segundo a companhia, esse valor reflete, então, a média aritmética dos preços do diesel rodoviário sem tributos praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no território. E um fato interessante e importante até a nível de a gente ficar informado, a alteração no preço atende à metodologia definida na Resolução 743/2018 da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, para os novos preços de referência correspondentes então ao terceiro período da terceira fase do Programa de Subvenção Econômica do Diesel, que vai até o dia 29 de outubro. Se estende, de 30 de setembro a 29 de outubro. Tem dado também que foi divulgado hoje pela FEComércio de São Paulo, que a intenção de consumo das famílias cresceu no mês de setembro, segundo o indicador da Federação do Comércio de São Paulo, que foi divulgado hoje. O índice subiu 1,1% em relação a agosto. Passou de 86,5 pontos para 87,5 pontos, em comparação com setembro de 2017, quando o indicador marcava 79 pontos, a alta ficou em 10,8%. O índice da intenção de consumo é medido mensalmente desde o ano de 2010, na escala de 0 a 200 pontos, a partir de uma base de 2.200 consumidores no município de São Paulo. E esses resultados significam o seguinte: abaixo de 100 pontos, indicam aí uma insatisfação dos consumidores com o cenário, que é o que está acontecendo agora, então, conforme essa metodologia. E também tem uma informação de que as contas de luz vão continuar com tarifa mais alta no mês de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que vai manter a cobrança extra na conta de luz no patamar mais alto em outubro. Desde junho, as contas de luz estão na bandeira vermelha, patamar 2, o que acarreta cobrança extra de R$ 5,00 a cada 5 kWh consumidos. Segundo a agência, a cobrança vai ser mantida porque ainda são desfavoráveis as condições hidrológicas e por causa da queda no nível de armazenamento nos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional. Bom, hoje, segunda-feira, a gente tem as perspectivas da semana, também o que aconteceu na semana passada, no comentário do economista Gustavo Ponzoni, a gente vai ouvir. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Olá pessoal, mais um fim de tarde então, visão macroeconômica, retrospectiva da última semana. Em termos de indicadores, a FGV divulgou dados da sondagem de setembro, entre elas confiança do consumidor, que caiu para 82,1 pontos, ante 83,8 em agosto, confiança da construção sobe 0,90 e alcança 80,3, confiança da indústria recua,
Confiança do comércio cai também levemente. Ademais, resultados do IGPM, que avançou 1,52% em setembro, em linha com projeções, e principal fator de sustentação do indicador foi o câmbio, com a desvalorização do real aí. Âmbito externo, o crescimento do PIB nos Estados Unidos atinge 4,2% ao ano, no segundo trimestre, ritmo mais forte em quase 4 anos. Perspectivas para essa semana: Brasil foca em resultado da produção industrial e IPCA fechado de setembro. Na zona do euro, resultado do PMI composto, taxa de desemprego e varejo. Nos Estados Unidos, resultado do PMI composto e taxa de desemprego e crédito ao consumidor. Pessoal, bom final de tarde a todos. Na próxima segunda a gente retorna. Grande abraço. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. E agora, então, vamos saber como é que se comportou a Bolsa de Valores hoje, como fechou o dólar. Os analistas dizem que, dividido entre o cenário externo e as mais recentes pesquisas eleitorais, o Ibovespa e também o dólar tiveram desempenhos opostos. Os dois caíram, refletindo coisas diferentes. No caso da Bolsa, pesou os levantamentos mostrando na parte das eleições, né, levantamentos eleitorais. E, aliás, né, nessa semana pré-eleições de 2018, agora o primeiro turno, a gente vai ver muito, né, a influência das eleições aí nos negócios, na Bolsa de Valores e também no dólar. Então, no caso da Bolsa, segundo dizem os analistas, pesou os levantamentos, mostrando Jair Bolsonaro do PSL estagnado, enquanto Fernando Haddad, do PT, segue crescendo com um empate técnico entre os dois no segundo turno. E o dólar, por outro lado, recuou com o alívio vindo dos Estados Unidos. E ainda, né, nessa semana, tem mais 9 pesquisas de eleições que vão ser divulgadas nessa semana, que é, como eu falei antes, né, pré-eleições, e certamente isso tudo vai impactar aí nos negócios na Bolsa de Valores. O benchmark da Bolsa Brasileira, então, fechou hoje com queda de 0,91%, fechou em 78.623 pontos, e o dólar comercial caiu 0,47% para R$ 4,01. R$ 4,0183 na venda, se aproximou aí novamente daquela marca de R$ 4,00 após chegar a perder este nível na quinta-feira passada. Com essa informação, então, a gente fica por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode aproveitar, né, assistir o nosso programa diariamente ao vivo, a partir das 17 horas. Também fica gravado ao vivo nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Então, fique à vontade para assistir e também para deixar o seu comentário aí no nosso programa. Você também pode participar com a gente através do WhatsApp no número 54991169140. A gente volta amanhã a partir das 17 horas. Até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.